Ester. Capítulo 1. Nos dias de Assuero, isto é, o Assuero que reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até à Etiópia, nos dias em que o rei Assuero ocupava o trono real na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e servos. Estavam presentes perante ele os comandantes militares da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. E durante muitos dias, 180 dias, ele mostrou-lhes as riquezas do seu glorioso reino e a grandeza e o esplendor da sua majestade. Passados esses dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do seu palácio durante 7 dias, para todos os que estavam na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor. Havia cortinas de linho, de algodão fino e de tecido azul presas com cordões de tecido fino. Havia também cordões de lã roxa presos a argolas de prata, assim como colunas de mármore. E sobre um piso de pórfiro, de mármore branco, de madrepérola e de mármore negro, havia divãs de ouro e prata. O vinho era servido em cálices de ouro. Cada cálice era diferente do outro. O vinho do rei foi servido em grande quantidade, como só o rei tinha condições de fazer. Ninguém era obrigado a beber. Essa foi a regra seguida na ocasião, pois o rei tinha decidido com os oficiais do seu palácio que cada um faria conforme lhe agradasse. A rainha Vasti também deu um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou a Meumã, Pista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 oficiais da corte que eram assistentes pessoais do rei Assuero, que trouxessem à presença do rei a rainha Vasti a usar o turbante real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois ela era muito bela. A rainha Vasti, porém, recusava-se a obedecer à ordem do rei transmitida pelos oficiais da corte. Em vista disso, o rei ficou muito zangado e acendeu-se o seu furor. Então, o rei consultou os sábios que conheciam bem os precedentes legais, pois os assuntos do rei eram levados a todos os peritos em leis e causas jurídicas. Os seus conselheiros mais próximos eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes 7 príncipes da Pérsia e da Média tinham acesso ao rei e ocupavam as posições mais elevadas no reino. O rei perguntou: Segundo a lei, o que é que se deve fazer com a rainha Vasti por ela não ter obedecido à ordem do rei Assuero transmitida pelos oficiais da corte? Então Memucã respondeu na presença do rei e dos príncipes: Não foi apenas contra o rei que a rainha Vasti cometeu uma ofensa, mas também contra todos os príncipes e todos os povos das províncias do rei Assuero. Pois todas as esposas ouviram falar do que a rainha fez e desprezarão os seus maridos, dizendo: O rei Assuero mandou trazer a rainha Vasti à sua presença, mas ela recusou-se a ir. Nesse mesmo dia, todas as princesas da Pérsia e da Média que souberem o que a rainha fez, falarão da mesma maneira com os seus maridos, os príncipes do rei. E isso resultará em muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, emita-se um decreto real em seu nome, e seja registado o seguinte nas leis da Pérsia e da Média, que não podem ser anuladas: Vasti nunca mais poderá comparecer perante o rei Assuero. Que o rei dê a posição dela de rainha a uma mulher melhor do que ela. E quando o decreto do rei for conhecido em todo o seu vasto reino, todas as esposas darão honra aos seus maridos, desde o maior até ao menor. Esta proposta agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei fez o que Memucã sugeriu. Portanto, o rei enviou cartas a todas as províncias reais, no estilo de escrita de cada província e na língua de cada povo, decretando que cada marido fosse senhor na sua casa e que nela se falasse a língua nativa dele. Capítulo 2. Depois destes acontecimentos, quando o rei Assuero já se tinha acalmado o seu furor, ele lembrou-se do que Vasti tinha feito e do que tinha decidido contra ela. Então os assistentes pessoais do rei disseram: Procurem-se para o rei jovens virgens e belas. Que o rei designe representantes em todas as províncias do seu reino,
para que tragam todas as jovens virgens e belas à fortaleza de Susã, à casa das mulheres. Elas ficarão aos cuidados de Hegai, eunuco do rei e responsável pelas mulheres, e receberão tratamentos de beleza. E a jovem que mais agradar ao rei será rainha no lugar de Vasti. A sugestão agradou ao rei, e foi isso que ele fez. Na fortaleza de Susã havia um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um benjaminita. Ele tinha sido exilado de Jerusalém com o povo que foi deportado com Jeconias, rei de Judá, o qual foi levado para o exílio por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele criou Adassa, isto é, Ester, filha do seu tio paterno, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Ela era uma jovem bonita e atraente, e Mordecai tinha a adotado como filha depois de o pai e a mãe dela terem morrido. Quando a ordem do rei e o seu decreto foram proclamados e muitas jovens foram trazidas à fortaleza de Susã e deixadas aos cuidados de Hegai, Ester também foi levada à casa do rei e ficou aos cuidados de Hegai, o responsável pelas mulheres. A jovem agradou a Hegai e ganhou o seu favor, e ele apressou-se a providenciar que ela recebesse tratamentos de beleza e alimentação especial, e designou-lhe 7 das melhores criadas da casa do rei. Além disso, transferiu-a a ela e às criadas para o melhor lugar na casa das mulheres. Ester não disse nada acerca do seu povo e dos seus parentes, pois Mordecai tinha-lhe ordenado que não comentasse isso com ninguém. Todos os dias, Mordecai passava em frente ao pátio da casa das mulheres para saber como Ester estava e o que lhe acontecia. Antes de chegar a sua vez de se apresentar ao rei Assuero, todas as jovens recebiam o tratamento de 12 meses prescrito para as mulheres. E o tratamento de beleza que elas tinham de fazer era o seguinte: 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo de bálsamo e outros óleos para tratamento de beleza. Então, a jovem estava pronta para se apresentar ao rei, e ela recebia tudo o que pedisse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Ela entrava na casa do rei ao anoitecer, e na manhã seguinte ia para a segunda casa das mulheres, aos cuidados de Saasgás, eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais à presença do rei, a menos que o rei se tivesse agradado especialmente dela e a mandasse chamar por nome. Quando chegou a sua vez de se apresentar ao rei, Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, não solicitou nada além do que foi recomendado por Hegai, eunuco do rei e responsável pelas mulheres. Durante todo aquele tempo, Ester ganhava o favor de todos os que a viam. Ester foi levada ao rei Assuero, na sua casa real, no 10º mês, isto é, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou mais Ester do que todas as outras mulheres, e ela ganhou o seu favor e a sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Por isso, ele colocou-lhe o turbante real na cabeça e fez dela rainha no lugar de Vasti. O rei deu então um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus príncipes e servos. Também concedeu amnistia às províncias e distribuiu presentes conforme só o rei tinha condições de fazer. Quando virgens foram trazidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado no portão do rei. Ester não dizia nada acerca dos seus parentes e do seu povo, conforme Mordecai a tinha orientado. Ester continuava a obedecer às instruções de Mordecai, assim como fazia quando estava aos cuidados dele. Naqueles dias, quando Mordecai se sentava no portão do rei, Bigtã e Teres, 2 oficiais da corte do rei, porteiros, ficaram furiosos e planearam matar o rei Assuero. Contudo, Mordecai soube da trama e informou imediatamente a rainha Ester. Ela, por sua vez, contou isso ao rei em nome de Mordecai. O assunto foi investigado e comprovado, de modo que os 2 homens foram pendurados num madeiro e tudo isto foi escrito perante o rei no livro dos registros históricos. Capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e engrandeceu-o, colocando-o numa posição mais elevada do que a de todos os outros príncipes. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, assim como o rei tinha ordenado a respeito dele. Contudo,
Mordecai recusava-se a curvar-se e a prostrar-se diante dele. Então, os servos do rei que estavam no portão do rei perguntaram a Mordecai. Por que é que não obedece à ordem do rei? Perguntavam-lhe isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Por isso informaram Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois ele tinha-lhes dito que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai se recusava a curvar-se e a prostrar-se diante dele, ficou muito furioso. Todavia, ele achava que matar apenas Mordecai era pouco, pois tinha sido informado acerca do povo de Mordecai. Assim, Amã procurou uma forma de exterminar o povo de Mordecai, isto é, todos os judeus em todo o reino de Assuero. No 12º ano do rei Assuero, no primeiro mês, o mês de Nisã, lançou-se Pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para se determinar o dia e o mês. E a sorte caiu no 12º mês, o mês de Adar. A seguir, Amã disse ao rei Assuero: Há um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino. As suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém aos interesses do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, seja emitido um decreto que ordene a sua destruição. Eu pagarei 10.000 talentos de prata aos oficiais, que os depositarão no tesouro real. Com isso, o rei tirou o anel de sinete que usava na mão e deu-o a Amã, inimigo dos judeus, filho de Amedata, o Agagita. O rei disse a Amã: A prata e o povo estão nas tuas mãos. Faz com eles o que achares melhor. Assim, no dia 13 do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Eles escreveram tudo o que Amã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores das províncias e aos príncipes dos diversos povos, no estilo de escrita de cada província e na língua de cada povo. As cartas foram escritas em nome do rei Assuero e seladas com o anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei com a ordem de exterminar, matar e destruir todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num só dia, o dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar, e de se apoderarem dos seus bens. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em cada província e anunciado a todos os povos, a fim de que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros saíram velozmente por ordem do rei. O decreto foi proclamado na fortaleza de Suzã. Em seguida, o rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Capítulo 4. Quando Mordecai soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou a roupa, vestiu-se de serapilheira e cobriu-se de cinzas. Então saiu pelo meio da cidade a clamar amargamente. Ele só foi até ao portão do rei, pois ninguém podia entrar pelo portão do rei vestido de serapilheira. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitavam em serapilheira e cinzas. Quando as criadas e os eunucos da rainha Ester lhe foram contar o que se passava, ela ficou muito aflita. Então enviou roupas para Mordecai vestir em vez da serapilheira, mas ele não as aceitou. Em vista disso, Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei designado por ele para a servir, e ordenou-lhe que perguntasse a Mordecai por que motivo ele estava a agir assim e o que estava a acontecer. Portanto, Ataque foi falar com Mordecai na praça da cidade que ficava em frente ao portão do rei. Mordecai contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e disse-lhe a quantia exata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei para destruir os judeus. Entregou-lhe também uma cópia do decreto proclamado em Suzã que determinava o extermínio deles. Ele devia mostrá-lo e explicá-lo a Ester e dizer-lhe que comparecesse perante o rei para implorar o seu favor e interceder pessoalmente pelo seu povo. Ataque voltou e contou a Ester o que Mordecai tinha dito. Ester mandou Ataque dar a seguinte resposta a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que se algum homem ou mulher se apresentar ao rei no pátio interno sem ter sido convocado, só há uma lei que se aplica. A pessoa será morta. Só continuará viva se o rei lhe estender o cetro de ouro. Quanto a mim,
Já há 30 dias que não sou convocada à presença do rei. Quando Mordecai foi informado do que Esther disse, ele mandou responder a Esther: Não penses que só por estares na casa do rei traz mais hipóteses de escapar do que todos os outros judeus. Se agora ficares calada, o alívio e o livramento dos judeus virão de outra parte, mas tu e os da casa do teu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que te tornaste rainha? A seguir, Esther mandou responder a Mordecai: Vai, reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, dia e noite, e eu e as minhas criadas também jejuaremos. Vou apresentar-me ao rei, apesar disso ser contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Portanto, Mordecai retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Capítulo 5. No terceiro dia, Esther vestiu os seus trajes reais, foi ao pátio interno da casa do rei e ficou à espera em frente à casa do rei. O rei estava na casa real, sentado no seu trono real, de frente para a entrada. Assim que o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela achou favor aos seus olhos, de modo que o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Depois, Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. O rei perguntou-lhe: O que é que se passa, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Até metade do meu reino eu te darei. Esther respondeu: Se for do agrado do rei, venha ao rei hoje, com Amã, ao banquete que lhe preparei. Portanto, o rei disse aos seus homens: Digam a Amã que venha depressa, conforme Esther pediu. Por conseguinte, o rei e Amã foram ao banquete preparado por Esther. E enquanto bebiam o vinho, o rei disse a Esther: Qual é o teu pedido? Ele ser-te-á concedido. Qual é a tua solicitação? Até metade do meu reino eu te darei. Esther respondeu: Este é o meu pedido e a minha solicitação. Se achei favor aos olhos do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e atender à minha solicitação, então que o rei venha com Amã ao banquete que lhes darei amanhã, e amanhã responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu de lá contente e com o coração alegre. Todavia, quando viu Mordecai no portão do rei e notou que ele não se levantou nem tremeu diante dele, Amã ficou muito furioso com Mordecai. No entanto, Amã controlou-se e foi para casa. Em seguida, mandou chamar os seus amigos e Zeres, sua esposa. Amã gabou-se da sua gloriosa riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o tinha promovido e engrandecido, colocando-o acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã acrescentou: Além disso, a rainha Esther convidou-me só a mim para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou. E eu fui novamente convidado para estar com ela e com o rei amanhã. Mas nada disso me satisfaz enquanto eu continuar a ver Mordecai, o judeu, sentado no portão do rei. Consequentemente, Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos disseram-lhe: Manda preparar um madeiro de 50 côvados de altura e logo pela manhã pede ao rei que Mordecai seja pendurado nele. Assim poderás alegrar-te no banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã e ele mandou preparar o madeiro. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Por isso, ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos e leram-no ao rei. E viram que estava ali escrito que Mordecai tinha denunciado Bigtana e Teres, 2 oficiais da corte do rei, porteiros que tinham planeado matar o rei Assuero. O rei perguntou: Que honra e reconhecimento recebeu Mordecai por isto? Os assistentes pessoais do rei responderam. Não foi feito nada por ele. Mais tarde, o rei perguntou: Quem é que está no pátio? Era Amã quem tinha entrado no pátio externo da casa do rei, para lhe pedir que Mordecai fosse pendurado no madeiro que lhe tinha preparado. Os assistentes do rei responderam-lhe: É Amã que está no pátio. O rei disse então: Mandem-no entrar. Quando Amã entrou, o rei perguntou-lhe:
O que é que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã disse no coração: A quem é que o rei desejaria honrar mais do que a mim? Portanto, Amã respondeu ao rei: Para o homem a quem o rei deseja honrar, devem trazer-se vestes reais, que o próprio rei usa, e um cavalo em que o rei cavalga, e colocar-se na cabeça do cavalo um ornamento régio. As vestes e o cavalo devem ser entregues aos cuidados de um dos príncipes mais destacados do rei. E terão de vestir o homem a quem o rei deseja honrar e fazê-lo cavalgar na praça da cidade. Deverão proclamar diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse imediatamente a Amã: Vai depressa buscar as vestes e o cavalo, e faz a Mordecai, o judeu, que está sentado no portão do rei, tudo o que acabaste de dizer. Não deixes de fazer nada do que disseste. Consequentemente, Amã levou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e fê-lo cavalgar na praça da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois, Mordecai voltou para o portão do rei. Mas Amã foi depressa para casa, a chorar e com a cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua esposa, disseram-lhe: Se Mordecai, diante de quem começaste a cair, é de descendência judaica, não o poderás vencer. Certamente cairás diante dele. Enquanto ainda estavam a falar com ele, chegaram os oficiais da corte do rei e levaram imediatamente Amã ao banquete preparado por Ester. Capítulo 7. Portanto, o rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Nesse segundo dia, enquanto bebiam o vinho, o rei disse outra vez a Ester: Qual é o teu pedido, rainha Ester? Ele ser-te-á concedido. Qual é a tua solicitação? Até metade do meu reino eu te darei. A rainha Ester respondeu: Se achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que me poupe a vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para sermos escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas esta desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo ao rei. O rei Assuero perguntou então à rainha Ester: Quem é que fez isso? Onde é que está o homem que se atreveu a fazer uma coisa dessas? Ester respondeu: O adversário e o inimigo é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado por causa do rei e da rainha. O rei levantou-se furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Contudo, Amã levantou-se para implorar à rainha Ester pela sua vida, pois percebeu que o rei já o tinha decidido condenar. O rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete e viu que Amã se tinha lançado sobre o divã em que Ester se encontrava. O rei exclamou: E ele ainda quer violar a rainha na minha própria casa? Assim que o rei acabou de falar, cobriram o rosto de Amã. E Arbona, um dos oficiais da corte do rei, disse: Amã também preparou um madeiro para Mordecai, o homem que salvou a vida do rei com a sua denúncia. O madeiro está ao pé da casa de Amã e mede 50 côvados de altura. Com isso, o rei disse: Pendurem-no nele. Assim, penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei acalmou-se do seu furor. Capítulo 8. Naquele dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai compareceu perante o rei, pois Ester tinha-lhe revelado que eles eram parentes. Então, o rei tirou o seu anel de sinete, que tinha retirado a Amã, e deu-o a Mordecai. E Ester deixou Mordecai encarregado da casa que era de Amã. Depois, Ester foi falar com o rei outra vez. Ela lançou-se aos seus pés, chorando e implorando que ele desfizesse o mal causado por Amã o Agagita e anulasse o seu plano contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Ester, e ela levantou-se e ficou de pé diante do rei. Ela disse: Se for do agrado do rei,
se eu achei favor aos seus olhos, se parecer justo ao rei, e se o rei se agrada de mim, emita-se uma ordem para anular as cartas de Amã, filho de Amedata o Agagita, que ele escreveu na sua trama para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderia eu ver a desgraça que atingirá o meu povo? Como poderia eu ver a destruição dos meus parentes? Portanto, o rei Assuero disse à rainha Ester e a Mordecai, o judeu: Já dei a Ester a casa de Amã, e mandei-o pendurar no madeiro por causa da sua trama para atacar os judeus. Escrevam agora um decreto em nome do rei a favor dos judeus, conforme acharem melhor, e selem-no com o anel de sinete do rei. Pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel de sinete do rei não pode ser anulado. Então, no dia 23 do terceiro mês, isto é, o mês de Sivan, os secretários do rei foram convocados. E eles escreveram tudo o que Mordecai ordenou aos judeus, assim como aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, desde a Índia até à Etiópia, 127 províncias, no estilo de escrita de cada província e na língua de cada povo, e também no estilo de escrita e na língua dos judeus. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero e selou-as com o anel de sinete do rei. Enviou-as por meio de mensageiros a cavalo que montavam cavalos velozes criados para o serviço real. Nessas cartas, o rei concedia permissão aos judeus em todas as cidades para se reunirem e defenderem as suas vidas. Também podiam exterminar, matar e destruir qualquer grupo armado de qualquer povo ou província que os atacasse, incluindo as suas mulheres e crianças, e apoderar-se dos seus bens. Isso deveria ocorrer no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em todas as províncias. Deveria ser anunciado a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Por ordem do rei, os mensageiros partiram com urgência, velozmente montados em cavalos do serviço real. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Susã. Mordecai retirou-se da presença do rei em trajes reais de tecido azul e branco, usando uma grande coroa de ouro e um manto de lã roxa de excelente qualidade. E a cidade de Susã gritava de alegria. Para os judeus, houve alívio, alegria, exultação e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades, onde quer que chegassem a ordem do rei e o seu decreto, os judeus alegravam-se, exultavam, realizavam banquetes e comemoravam. E muitas pessoas de outras nações declaravam-se judeus, pois tinham ficado com muito medo dos judeus. Capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto deveriam ser cumpridos, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Foram os judeus que derrotaram os que os odiavam. Os judeus reuniram-se nas suas cidades em todas as províncias do rei Assuero para atacar os que procuravam fazer-lhes mal. Ninguém lhes conseguiu resistir, pois todos os povos tinham ficado com muito medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que cuidavam dos negócios do rei apoiaram os judeus, pois tinham ficado com medo de Mordecai. Mordecai tinha se tornado poderoso na casa do rei, e a sua fama espalhava-se por todas as províncias, visto que ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus golpearam com a espada todos os seus inimigos, matando-os e destruindo-os. Fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Purata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata. Contudo, não lhes saquearam os bens depois de os matarem. Naquele mesmo dia, foi relatado ao rei o número de mortos na fortaleza de Susã. O rei disse à rainha Ester: Se só na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, o que será que fizeram nas outras províncias do rei? E agora, tens mais algum pedido? Ele ser-te-á concedido. Tens mais alguma solicitação? Ela ser-te-á atendida.
Esther respondeu: Se for do agrado do rei, que os judeus em Susã recebam autorização para agir outra vez amanhã, conforme o decreto emitido para hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados no madeiro. Portanto, o rei ordenou que isso fosse feito. O decreto foi proclamado em Susã e os 10 filhos de Amã foram pendurados no madeiro. Os judeus em Susã reuniram-se novamente no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, mas não lhes saquearam os bens. Os outros judeus, que moravam nas províncias do rei, também se reuniram e defenderam as suas vidas. Eles livraram-se dos seus inimigos e mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não lhes saquearam os bens. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, eles descansaram e fizeram dessa data um dia de banquetes e de alegria. Quanto aos judeus em Susã, eles reuniram-se no dia 13 e no dia 14 do mês de Adar. No dia 15, eles descansaram e fizeram dessa data um dia de banquetes e de alegria. Foi por isso que os judeus que moravam nas cidades dos distritos fora da capital fizeram do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de comemoração, uma ocasião para enviarem porções de comida uns aos outros. Mordecai registou estes eventos e enviou cartas oficiais a todos os judeus em todas as províncias do rei Assuero, tanto às próximas como às distantes. Ele ordenou-lhes que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois nesses dias os judeus descansaram dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza transformou-se em alegria e o seu luto em comemoração. Eles deveriam celebrar essas datas como dias de banquetes e de alegria, como ocasião para enviarem porções de comida uns aos outros e dar presentes aos pobres. E os judeus concordaram em adotar como costume a comemoração que tinham começado e em fazer o que Mordecai lhes escreveu. Pois Amã, o inimigo de todos os judeus, filho de Amedata o Agagita, tinha tramado destruir os judeus e tinha lançado Pur, isto é, a sorte, para os deixar em pânico e para os destruir. Todavia, quando Esther compareceu perante o rei, ele ordenou por escrito: que o seu plano maligno contra os judeus recaia sobre a sua própria cabeça. E ele e os seus filhos foram pendurados no madeiro. Foi por isso que chamaram esses dias Purim, que vem da palavra pur. Assim, em vista de tudo o que estava escrito na carta, do que tinham visto e do que lhes tinha acontecido, os judeus impuseram a si mesmos, aos seus descendentes e a todos os que se lhes juntassem, a obrigação de comemorar esses 2 dias e de fazer o que estava escrito a respeito deles, na época determinada, todos os anos. Esses eram dias para serem lembrados e celebrados por todas as gerações, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. Esses dias de Purim não deveriam ser descontinuados entre os judeus, e essa comemoração não deveria ter fim entre os seus descendentes. Mais tarde, uma segunda carta foi escrita a respeito dos dias de Purim, e a rainha Esther, filha de Abiail, e Mordecai, o judeu, confirmaram-na com toda a autoridade. Ele enviou cartas oficiais a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar a celebração dos dias de Purim na época determinada, assim como Mordecai, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham ordenado, e assim como eles tinham imposto a si mesmos e aos seus descendentes, incluindo jejuns e súplicas. E a ordem de Esther confirmou esses assuntos referentes aos dias de Purim, e isso foi registado num livro. Capítulo 10. O rei Assuero impôs trabalhos forçados no continente e nas ilhas do mar. Quanto a todas as suas grandes e poderosas realizações, assim como o relato detalhado da grandeza com que o rei exaltou Mordecai, não estão escritos no livro da história da época dos reis da Média e da Pérsia? Pois Mordecai, o judeu, era o segundo no reino, logo depois do rei Assuero. Ele era considerado grande entre os judeus e era respeitado por todos os seus irmãos. Trabalhava para o bem do seu povo e promovia o bem-estar de todos os descendentes deles.